Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que o amigo Jesus nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. A nossa querida Marlene foi até muito boazinha quando disse que nós que trabalhamos muito é porque devemos muito. O Espírito Klaus, que trabalha conosco, ele faz uma colocação ainda mais complexa. Me disse outro dia: meu filho, os melhores médiuns que tem na casa espírita são aqueles que já aprenderam a incorporar rodo e vassoura, são os melhores. Com muita alegria retornamos a esta casa, e na noite de hoje nós iremos fazer a nossa palestra, construímos a nossa palestra com base em duas obras que nós estamos lançando: o livro Trevas e Luz, um livro de estudo da doutrina espírita, e o livro de autoajuda intitulado Uma Questão de Escolha. Estas duas obras servirão-nos como referência para as reflexões desta noite. Diz um ditado chinês que quando duas pessoas estão caminhando por uma estrada em sentido oposto, e cada uma está carregando um pão, se ao se cruzarem, elas trocarem de pães, cada um continuará o seu caminho com um pão. Mas se duas pessoas estão caminhando por uma estrada, cada um com uma ideia, e ao se cruzarem, eles trocarem as ideias, cada um continuará o seu caminho com duas ideias. Essa é a proposta de um encontro como este. Esta é a proposta de uma palestra pública como esta. Trocarmos ideias, trocarmos informações, trocarmos experiências, porque afinal de contas nós somos crianças espirituais. Em termos de evolução espiritual, estamos dando os primeiros passos agora, nesse momento. Sendo assim, todos nós temos muito o que aprender. Aliás, é sábio saber que não sabe. Quem é sábio de saber que não sabe, se torna cada vez mais sábio. A pessoa que diz saber tudo não é sábia, é tola. Porque geralmente quem acredita que já sabe tudo, ela estaciona no aprendizado e acaba ficando para trás. Enquanto que aquela pessoa que sabe que nada sabe, procura cada vez estudar, e daí ela consegue almejar e consegue alcançar novos conhecimentos. Nós somos espíritos que temos um grau de evolução moral e intelectual extremamente limitado. Sendo assim, muitas das verdades que hoje nós temos certeza que são verdades absolutas, nós descobriremos no futuro que não são ou não eram verdades absolutas, mas sim verdades relativas ao nosso grau evolutivo. Porque cada um de nós temos uma visão da vida, segundo o nosso entendimento, segundo a evolução que nós alcançamos. Outro dia uma senhora conversava comigo, de 80 anos, e me dizia: olha, seu Aguinaldo, eu tenho 80 anos, mas tenho uma saúde de ferro. O meu único problema é esta dor no meu joelho esquerdo que me incomoda. E eu, tentando consolá-la, disse: minha irmã, mas isso é assim mesmo, a senhora não é mais uma adolescente, com 80 anos, essa dor no seu joelho esquerdo deve ser fruto da sua idade. Ela me olhou de forma séria e disse: de forma alguma o senhor está equivocado, fique o senhor sabendo que o meu joelho direito tem a mesma idade que o esquerdo e não dói. O que é que nós deduzimos disso? Que cada um tem um entendimento da vida, que cada um tem uma compreensão da existência. E como nós somos espíritos que ainda estamos num aprendizado, há muito o que se aprender. Por exemplo, eu sempre tive uma concepção de que fanático religioso era aquele indivíduo que amarrava um monte de bombas na cintura, ou amarra um monte de bombas na cintura, explode, matando a si mesmo e matando dezenas ou centenas de pessoas. Mas outro dia, ouvindo um comentário de um espírito, como nós temos muito o que aprender. Ele dizia assim:
A grande maioria de nós somos fanáticos religiosos. E aí ele faz a explicação. Na concepção do Espírito, ele diz assim: fanático religioso é o indivíduo aceitar que Deus é Pai e não aceitar que o próximo é seu irmão. Isso é fanatismo religioso. E nós concordamos plenamente. E chegamos à conclusão que boa parte de nós somos, nesse contexto, fanáticos religiosos. Porque às vezes vamos ao centro, ou à igreja, ou a qualquer templo, oramos, falamos na tribuna, tomamos passe, tomamos a hóstia, mas não conseguimos conviver, não conseguimos gostar do nosso irmão, não conseguimos amar, não conseguimos considerá-lo como irmão. Daí então, o livro Uma Questão de Escolha e o livro Trevas e Luz nos apresenta esta proposta de nós buscarmos esta luz interior que todos nós trazemos. Afinal de contas, Jesus afirmou: vós sois deuses. E como nós nos equivocamos? Querem ver? Até nas coisas mais simples. Tem um ditado popular que diz assim: é errando que se aprende. Vocês acreditam nesse ditado? Sim ou não? Sim? Bom, se esse ditado for verdadeiro, o melhor método pedagógico de evolução espiritual é você errar bastante. Saia daqui e vá mentir, vá enganar. Está errado. Não é errando que se aprende, mas sim corrigindo os erros que aprendemos. O fato de nós errarmos não significa que aprendemos com o erro. Concordam comigo? Concordo? Tem um outro ditado que diz assim: ninguém dá aquilo que não tem. Vocês acham que esse ditado é verdadeiro ou é falso? Falso ou verdadeiro? Teoricamente verdadeiro. Se alguém me pede um copo de água e eu não tenho água, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Concordam? Sim. Muito bem, então eu vou fazer uma pergunta para ver se o ditado é verdadeiro ou não. Eu estou dando esses exemplos para ver como nós precisamos aprender, como nós nos equivocamos. Sejam honestos na pergunta que eu vou fazer. Vocês acham que eu, Aguinaldo Paviani, que vos fala nesse momento, sou um espírito de luz, sim ou não? Nossa, a gente sai de Votuporanga, 520 quilômetros, e vocês acabaram de me chamar de espírito trevoso. Mas é verdade, brincadeiras à parte, nenhum de nós somos espíritos de luz. É verdade, é fato, somos espíritos em evolução, com muitos débitos a serem ressarcidos. É real, sim. Aguinaldo Paviani, como provavelmente nenhum de nós aqui, somos espíritos de luz. Mas agora eu faço uma segunda pergunta: vocês acham que as minhas palavras, enquanto eu estou falando a vocês, está produzindo luz no ambiente, sim ou não? Sim. Bom, agora quem não entendeu fui eu. Vocês acabaram de me chamar de espírito das trevas. Como é que pode, já que eu não tenho luz, eu produzir luz? Por quê? Porque a luz não é minha, é do Cristo. Na verdade, eu apenas faço aqui o papel do intérprete, do carteiro. O carteiro é importante, mas mais importante que o carteiro é a carta. As minhas palavras produzem luz, porque a luz não sai de mim, a luz emana do Cristo. Dentro desta linha de raciocínio, nós podemos dar aquilo que nós não temos, porque eu não tenho luz e estou ofertando luz nesse momento para vocês. Concordam comigo? Então vamos observando como nós vamos nos equivocando. E quanto mais nós estudamos, quanto mais nós tentamos entender os mecanismos da vida e entender o nosso mundo interior, porque nós precisamos compreender o nosso mundo interior, muitas coisas positivas acontecem na nossa vida. Vou dar só 2 exemplos, para não nos alongarmos. Primeiro, nós nos tornamos instrumentos mais úteis nas mãos dos bons espíritos. Porque não é de hoje que nós aprendemos na doutrina que o médium, ele é parceiro dos espíritos. Que o estado emocional, o estado espiritual,
moral e até intelectual do médium influenciam na comunicação dos espíritos. Não é à toa que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 32, afirmou: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Parceria. Eu me recordo que quando fui psicografar o livro Trevas e Luz, o exemplo pessoal, os capítulos pares foram psicografados pelo espírito Klaus, tudo muito tranquilo, o espírito que nós conhecemos, já trabalha conosco há muitos anos. Mas os capítulos ímpares, um espírito chamado Donatello apareceu para escrever os capítulos ímpares. Espírito esse que nós não conhecíamos, não sabíamos quem era. Ele começou a escrever, escreveu um parágrafo e parou. Eu disse: meu irmão, o que é que foi? Ele disse: meu filho, não dá. Eu disse: por que não? Ele disse: porque eu sou terapeuta e eu desejo colocar no livro alguns conceitos de psicologia sobre o comportamento humano, mas sua cabeça é oca. E eu acho engraçado esses guias. Eles usam o nosso corpo, o nosso tempo e ainda chamam a gente de burro, porque foi isso que ele quis dizer. E disse: olha, meu irmão, quanto a isso eu não posso fazer nada, são os meus limites. Ele disse: não, o senhor pode fazer sim. Eu vou me afastar durante 4 meses. Vamos parar a psicografia do livro. O senhor vai estudar psicologia, para que nesse período o seu cérebro tenha algum material para que eu possa utilizar e escrever o que eu quero. O que é isso? Parceria. Parceria. Então, se você aprende, se você estuda, se você se interessa, você colabora de maneira mais decisiva com os bons espíritos nos trabalhos que ele tem para realizar. Isso é tão verdadeiro que eu me recordo de um exemplo bíblico que mostra como o médium influencia na comunicação dos espíritos. Lembram de Moisés? Lembram? Moisés recebeu o quê? Os 10? Que lugar? No monte? No Monte Sinai. Onde que os espíritos escreveram os 10 mandamentos? Na pedra. Por qual fenômeno? Fenômeno está no livro dos médiuns. Escrita direta, exatamente. Aquele fenômeno onde os espíritos não usam o médium de psicografia. Eles retiram o ectoplasma e agem diretamente na matéria. Ou seja, os espíritos retiraram o ectoplasma de Moisés e escreveram na pedra. Agora eu pergunto a vocês: Moisés era médium, Moisés tinha várias faculdades mediúnicas. Por que é que os espíritos não psicografaram os 10 mandamentos? É uma boa pergunta, não é? Porque eles não desejavam a interferência do médium, Moisés, nos 10 mandamentos. E aí alguém vai perguntar: mas Aguinaldo, será que Moisés influenciaria negativamente os 10 mandamentos? Provavelmente sim. Diz a Bíblia que Moisés era um dos varões mais dóceis do seu tempo, mas já havia mandado matar muita gente. 5º mandamento: não matarás. Como que será que Moisés iria psicografar os 10 mandamentos? O 5º, eu desconfio que ele iria psicografar assim: matarás só de vez em quando, matarás só se ficar muito nervoso, algo dessa natureza. Deu para entender a linha de raciocínio? Daí então é muito importante momentos como este, onde nós estamos aprendendo, porque nós estamos conhecendo a doutrina que nos esclarece e procurando conhecer a nós mesmos. O segundo momento importante que nos ocorre, quando nós nos interessamos em aprender, conhecer esse lado trevas e esse lado luz que todos nós possuímos, porque nós somos na verdade uma dualidade. Diz Dr. Deepak Chopra que todos nós temos o nosso lado trevas e o nosso lado luz. Isso ainda existe dentro de nós. E quando nós não admitimos esse lado trevas, quando nós não admitimos esse lado obscuro que nós possuímos, geralmente nós projetamos nos outros aquilo que nós carregamos dentro de nós. Esta linha de raciocínio me fez entender o ensinamento de Jesus. Porque se a gente não estudar, a gente não entende os ensinamentos de Jesus. Deus,
julga, sim ou não? O que vocês acham? Deus julga, sim ou não? Deus condena? Não, concordo plenamente, não. Só que tem uma passagem no Evangelho em que Jesus diz assim: não julgueis para não serdes julgados. Na mesma medida que julgardes o teu irmão, serás julgado. Jesus não disse isso? Disse. Então tem alguma coisa de errado. Temos a impressão, nesses dizeres de Jesus, que chega um momento que Deus não julga. Porque Jesus disse: na mesma medida que julgar, será julgado. Bom, então quer dizer que Deus vai julgar? Mas nós acabamos de concluir que Deus não julga. Como é que nós entendemos isso? Considerando o nosso lado sombra. O que eu acabei de dizer? Que quem tem o seu lado sombra e não assume, projeta nos outros aquilo que ele carrega. Ou seja, ele olha para o outro e diz: mas você é orgulhoso, hein? Na verdade ele é orgulhoso. Como ele camufla aquilo, o outro é um espelho dele, ele projeta no outro. Aí você entende. Na mesma medida que julgar, será julgado. Por quem? Por nós mesmos. Porque quando eu chamo o outro de orgulhoso, eu estou na verdade chamando quem de orgulhoso? Eu mesmo, porque é uma projeção nele das minhas mazelas. Aí nós entendemos como é que funciona. Aí o que a gente passa a fazer? A gente passa a tomar cuidado para não julgar as pessoas. A gente começa a entender que quando uma pessoa discorda da gente, não significa obrigatoriamente que ela está errada. Eu, por exemplo, passei por uma situação dessa. Eu estava no Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro fazer palestras, e quando eu desembarquei no aeroporto, que a minha anfitriã veio me buscar, mas foi assim, antipatia à primeira vista. Eu olhei e não gostei. Sabe aquela pessoa soberba, de nariz empinado assim? Sabe aquela pessoa que tem o hábito de olhar você de cima, desse jeito, nariz empinado? Pelo menos fosse alto, 1,50 m, desse tamanhozinho. Eu digo: meu Deus, mas que mulher soberba. Mas não disse nada, é claro. Mas pensei. E os dias foram passando, eu hospedado na casa dela, e ela sempre com aquela postura. No último dia ela veio conversar comigo, contou-me alguns problemas, e disse: Aguinaldo, o senhor não poderia me dar um conselho? Eu disse: é a deixa que eu estava esperando. Eu disse: sim, minha irmã, claro, com todo prazer. Olha, a senhora me desculpe eu dizer isto assim, eu nem lhe conheço muito bem, mas não haveria como a senhora ter uma postura menos soberba? Não teria como a senhora não ter esse nariz tão empinado assim para cima? Ela disse: não, senhor, não tem como. Eu disse: mas como não? Ela disse que quando eu nasci com um problema na coluna, as vértebras são emendadas, o meu pescoço não faz esse movimento. Para mim olhar para baixo eu tenho que fazer assim. Eu disse: nunca mais eu julgo ninguém. Eu olhando, achando que a mulher era soberba, a coitada mas tinha um problema na coluna. Então nós vamos entendendo como é esse mecanismo. Viver, o grande segredo do momento é nós aprendermos a viver com sabedoria. Viver com sabedoria não é escolher caminhos, mas é escolher o melhor caminho. Porque é muito comum nós ouvirmos as pessoas reclamando da vida. As pessoas reclamam das outras pessoas, é ou não é? As pessoas reclamam de Deus, as pessoas reclamam da política, as pessoas reclamam de tudo. Mas normalmente estas mesmas pessoas não fazem a pergunta mais importante de suas vidas, que está na contracapa do livro Uma Questão de Escolha: quais têm sido as minhas escolhas? Porque se a sua vida não está bem, isso está diretamente ligado às escolhas que você está fazendo. Lembram de Jesus quando foi a Betânia, na casa de Lázaro? Lázaro que tinha duas irmãs, Marta e Maria. E quando Jesus chegou, começou a conversar com Lázaro, Maria sentou para ouvir e Marta foi limpar a casa. Não se conformando que Maria estava ouvindo Jesus, ela fala com o mestre, diz: mestre, olha aí, há muito serviço a fazer, e Maria está sentada te ouvindo. E Jesus olhou para ele e disse: Marta, Marta, estás aflita com muitas coisas, mas em verdade só uma é necessária, e Maria escolheu a melhor parte.
Quais têm sido as nossas escolhas? Será que nós estamos escolhendo como Marta ou como Maria? Será que não estamos também, simbolicamente falando, muitas vezes deixando Jesus de lado para cuidarmos dos afazeres materiais? Eu não sei se vocês sabem, o Brasil é recordista mundial em cirurgia plástica. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Nada contra, mas nós deduzimos, quando vemos essa estatística, que no geral estamos mais preocupados com as coisas da matéria do que com as coisas espirituais. E fazer uma boa escolha hoje é fundamental, não só para você morrer bem, mas para você também viver bem e reencarnar bem. Aguinaldo, mas reencarnar bem também? Também. Quando vocês acham que nós programamos a nossa nova encarnação? Quando chegar no plano espiritual? É? É ou não é? Não é? Não é? Nós programamos a nossa nova encarnação na encarnação atual. Isso é muito sério. À medida que você vai criando vínculos, por exemplo, você pega um indivíduo que no momento de cólera mata o outro, já criou um karma com o outro para a encarnação futura. Não vai esperar você desencarnar para programar sua nova encarnação, não, meu filho. Quando você chegar lá, pelo menos metade dela já está programada. Sendo assim, dentro dessa linha de raciocínio, viver com sabedoria faz com que você viva bem, morra bem e reencarne bem. Vou dar um exemplo de sabedoria. Chico Xavier é um exemplo de sabedoria. Eu me lembro que uma vez Chico Xavier estava psicografando, chegou um homem meio bêbado e pediu um dinheiro. Chico enfiou a mão no bolso e deu o dinheiro para ele. A pessoa que estava perto disse assim: Chico, você viu que o homem estava meio bêbado? Eu disse: vi, meu filho. E você sabe que ele vai pegar o dinheiro e vai beber mais, não sabe? Isso eu sei, meu filho. Ô Chico, se você viu que o homem estava meio bêbado, se você sabe que ele vai beber mais, por que você deu o dinheiro a ele? E Chico respondeu: porque um homem meio bêbado é mais perigoso que um bêbado inteiro. Um bêbado inteiro chega em casa e vai dormir, um meio bêbado pode fazer muita coisa errada. Olha, somente Chico Xavier para ter uma visão dessa, né? Isto é sabedoria. Entenderam como que é? A vida apresenta vários caminhos, você tem que escolher o caminho melhor. Isso é ser sábio. Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, essa história é verídica, narrada pelo nosso irmão Cortella, escritor brasileiro, muito inteligente, muito sábio. Ele conta a história de uma fábrica de pasta de dente que tinha aqui em São Paulo, bem sucedida, bem equilibrada financeiramente, mas que num momento começou a ter um problema, porque toda a produção das pastas de dentes eram automáticas, e como estavam naquelas, é isso que corre a pasta de dente, havia um momento em que passava a caixinha sem a pasta de dente, e começou a acontecer que os consumidores começaram a reclamar. Estavam chegando nas casas das pessoas caixinhas vazias. O dono da indústria convocou todos os gerentes, sentaram-se, demoraram 3 meses para resolver o problema, contrataram 2 arquitetos e gastaram 20 mil reais, mas resolveram o problema. Adquiriram um programa de computador e acoplaram na esteira. Depois eles compraram uma balança ultrassensível e acoplaram na esteira. Então o que acontecia? Quando passava uma caixinha vazia, a balança ultrassensível indicava que a caixinha estava vazia, mandava a informação para o computador travava a esteira, vinha um braço hidráulico e retirava a caixinha. Um sucesso. 3 meses de pesquisas, 2 arquitetos, 20 mil reais, mas resolveram o problema. 3 meses depois, o dono da indústria foi ver com o gerente como é que estava a produção estava excelente, mas todo o sistema estava desligado há mais de 2 meses. Ele não entendeu, e foi conversar com os operários, e disse: escuta, mas a programação está desligada? Sim, está desligada, nós desligamos, aquilo dava muito trabalho, a gente resolveu do nosso jeito, nós fizemos uma vaquinha, juntamos 50 reais, compramos um ventilador grande, colocamos perto da esteira, quando passa a caixa vazia, Isso é a sabedoria.
O dono da indústria estava errado? Não, não estava errado. A ideia dele deu certo, eles resolveram o problema. No entanto, gastaram 20 mil reais, perderam 3 meses, tiveram que contratar 2 arquitetos, sendo que os operários com 50 reais resolveram o problema. Isto é ser sábio, isto é ter sabedoria. E o que mais nos preocupa é que nós vivemos um momento muito delicado no nosso orbe terrestre. Isso significa que nós não temos tanto tempo para revermos a nossa postura como tínhamos antes. Isto significa, e eu não vou dizer isso para colocar medo em vocês não, mas é a realidade. Perder uma encarnação há 50 anos atrás significava uma coisa. Perder uma encarnação hoje é muito mais complicado. Porque devido à transição planetária, nós já não temos mais tanto tempo assim. Ou seja, o nosso tempo está se esgotando. E às vezes nós percebemos isso da pior maneira possível, que nós não temos mais tempo. Quantas vezes nós estamos isso no momento em que não há mais tempo para recuperar o tempo perdido? Querem ver um exemplo pessoal? Eu estava outro dia no restaurante com a minha esposa para ver como tem hora que a gente percebe que o tempo está passando da pior maneira possível. E eu sou muito brincalhão no dia a dia, não a brincadeira chula, não a brincadeira com duplo sentido, mas a brincadeira com ética, a brincadeira saudável para alegrar a vida. Eu estava dizendo à minha esposa assim: olha meu bem, apesar dos meus 22 anos, olha Marlene, depois a gente não vem mais aqui fazer palestra, já me chamaram de trevoso no início, e agora eu nem contei uma piada, deram risada, mas tudo bem. Se você me deixar, eu brincando com ela, eu ainda sou capaz de conquistar muitas mulheres. E ela disse: ah, deixa de ser bobo, presidente de centro, médio e orador, se eu largar do C, é asilo direto, ninguém te quer. Eu disse: ah não, agora você mexeu com o meu orgulho, você me ofendeu. E eu dei sorte, porque numa mesa, a uns 5 metros, havia uma moça muito bonita, jovem, uns 18 anos, começou a olhar para mim. E eu disse para minha esposa: olha, não vá ficar nervosa, mas há uma moça olhando para mim. Eles: larga de ser bobo, não está olhando para você não. Eu disse: não, está olhando para mim. E a moça começou a sorrir para mim. Eu disse: olha, ela está sorrindo para mim. E ela disse: deve estar rindo de você. Está bem. Agora nós vamos tirar a prova então. Eu vou me levantar, você não diga nada que é minha esposa. Você diga que é minha irmã. Depois a gente conta a verdade. Eu vou me levantar, vou até a mesa da moça e vou conquistá-la. Essa: você não vai fazer eu pagar esse mico. Eu digo: vou, agora eu vou. Mas eu dei tanta sorte que quando eu ameacei levantar, a moça se levantou e veio em nossa direção. Eu disse: olha, ele está vindo, fique quieta. A moça chegou, olhou para mim, eu olhei para ela. Ela olhou no fundo dos meus olhos, eu olhei no fundo dos olhos dela. Ela sorriu para mim, eu sorri para ela. E quando eu ia falar, ela falou: oi tio Guinaldo. Meus irmãos, isso é quase um bullying. Eu disse: ô minha filha, como assim oi tio Guinaldo? O senhor foi já meu professor lá na creche, o senhor não lembra? Eu nem vou comentar o que a minha mulher comentou depois, não vale a pena. Ou seja, brincadeiras à parte, o tempo passa. E o tempo vai passando muito depressa e nós temos que prestar atenção que nós estamos fazendo a nossa vida, mesmo nós religiosos. Que muitas vezes temos a religião no lábio, mas não temos no coração. Porque hoje em dia, infelizmente, salvo algumas exceções, o ser humano está fora de moda. Nós somos capazes de passar a mão no dorso suado de um cavalo e sentir prazer com isso, mas temos nojo do suor humano. Nós somos capazes de parar na rua e socorrer um animal abandonado, ótimo, mas passamos por um mendigo como se ele não estivesse ali, como se ele não fizesse parte da sociedade. É preciso que nós entendamos que para chegarmos a Deus, o caminho é o nosso próximo. E nesta vida louca que nós vivemos,
Ao invés de reclamarmos disso e daquilo, nos conscientizarmos que tudo é uma questão de escolha. O que é que nós temos escolhido? Quais as escolhas nós temos feito? É preciso observar. Mesmo nós que somos espíritas, principalmente nós que somos espíritas. Outro dia eu disse ao Dr. Klaus, espírito que faz cirurgia em nossa casa: Dr. Klaus, o senhor só faz cirurgia aqui de terça-feira, há muita procura, será que nós não poderíamos começar outros dias de sessões de cura? E ele me disse assim: meu filho, já tem sessão de cura demais nesse centro. Eu disse: como assim? Eu estou acabando de dizer ao senhor que não tem, e já tem sessão de cura demais. Vocês aqui não cuidam de criança? Sim. Vocês aqui não fazem comida para quem tem fome? Eu disse: sim. Vocês aqui de vez em quando não lavam banheiro, não lavam a privada? Eu disse: sim. Eu disse: pois é, estas sessões de cura são mais eficientes que as minhas cirurgias espirituais. E nós vamos entendendo do quê? O que nós vamos deduzindo? Que esta cura, a cura da nossa alma, da verdade está em nós. Que a água fluidificada do centro espírita, que o passe do centro espírita, que o sermão do padre na igreja, ou do pastor na igreja evangélica, ou do orador no centro espírita, nos ajuda muito, nos orienta. No entanto, a autocura é necessário, através desse aprendizado, entendendo que tudo evolui, e muita gente acha que não evolui. Outro dia uma senhora me disse assim: seu Aguinaldo, eu quero morrer e quero ir para o nosso lar. Só, minha filha, eu não quero nem morrer, muito menos ir para o nosso lar. Mas por quê? Porque nós achamos que o plano espiritual não evolui. Quando André Luiz falou do nosso lar, através de Chico Xavier, em 1943, nosso lar tinha 1 milhão de habitantes. Hoje, nosso lar tem 15 milhões de habitantes. Morrer para o nosso lar é a mesma coisa de mudar de Votuporanga para São Paulo, uma catástrofe. Porque é uma grande metrópole, não falando mal de São Paulo, me entendam bem. Pelo trânsito, pela violência, pelas chuvas, as inundações, que não tem nada disso em Votuporanga. Então tudo evolui e você precisa evoluir. E muitas pessoas acham que ter a religião é suficiente, e não é verdade. Porque religiosidade obrigatoriamente não tem nada a ver com espiritualização. Porque a religião no máximo funciona como uma escada na sua vida. Ninguém sobe numa escada para ficar na escada, concordam comigo? Nós subimos na escada para ir para algum lugar, não é isso? A religião é a escada, para a gente chegar aonde? Na espiritualização. Vou fazer 2 observações, que nós só temos 5 minutos. Tudo isso que eu falei está no livro Uma Questão de Escolha. O anjinho, eu me inspirei em mim mesmo para colocar na capa. O diabinho eu não posso falar. É um livro de autoajuda que fala de depressão, de ansiedade e tudo mais. E o livro Trevas e Luz, do espírito Donatello e do espírito Klaus, que fala dessa necessidade de nós nos conhecermos, o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Esta palestra que eu estou fazendo aqui, ela tem 1h15 de duração. Evidentemente, aqui pelo tempo, nós fizemos em 40 minutos. Quem gostou da palestra, tem essa mesma palestra em CD e DVD, vem junto. É o DVD e o CD, você ouve no carro ou você assiste na sua televisão. É a palestra Trevas e Luz. Se você gostou, tem ela inteira ali na saída. Para finalizar, vou citar um exemplo pessoal, já que nós falamos de autoconhecimento. Porque o Dr. Klaus diz assim: olha meu filho, na busca da autoiluminação, não se esqueça de iluminar o caminho do seu próximo. Recentemente, e eu vou contar essa história para encerrar, uma pessoa me ligou pedindo ao espírito Klaus, que faz cirurgia espiritual e que trabalha conosco, se ele poderia vir a Campinas fazer uma cirurgia espiritual. Eu expliquei à jovem senhora que não seria possível, porque eu tinha os meus afazeres, Votuporanga a Campinas é mais de 400 quilômetros, e o Dr. Klaus só faz cirurgia no Centro Espírita Caminho de Damasco. Mas ela relatou que o caso era muito grave, a pessoa já tinha uma certa idade, a doença havia tomado conta de todo o corpo físico, era uma situação difícil. Conversei com o Klaus, ele disse: está bem, eu vou atender a pessoa.
No outro dia, às 3 horas da manhã, porque eu precisaria estar de volta naquele mesmo dia, antes do meio-dia. Às 3 horas da manhã, a pessoa me pegou na minha casa e me trouxe a Campinas. E aqui eu faço um parênteses, né? Como o dinheiro não traz felicidade. Eu cheguei na casa da pessoa para ser atendida, 3 piscinas. A casa tinha 4 pisos. Para vocês terem uma ideia, isso não é brincadeira, é real. Eu utilizei o banheiro e saí sem lavar as mãos. Porque a torneira era uma obra de arte tão estranha que eu não conseguia descobrir onde é que eu apertava para sair água. E eu fiquei com medo de apertar o botão errado. Verdade, e fui lavar a mão lá fora. Quando eu conversei com a pessoa, ela me disse assim: faz 1 ano que eu não desço nos outros pavilhões da minha casa. O banheiro fica a 10 metros da minha cama, eu não consigo ir sozinho. E a gente ainda acha que dinheiro traz felicidade. Aí o Dr. Klaus veio, fez a cirurgia, nós voltamos para Votuporanga. Quando cheguei em Votuporanga, eu perguntei a Dr. Klaus: então, meu irmão, como é que foi lá a cirurgia? Se deu tudo certo, fizemos o que tinha que fazer. Eu disse: então, e o homem vai sarar? Sim, vai morrer. Eu disse: como assim vai morrer? Eu disse: meu filho, as pessoas morrem, eu não sei se você sabia. Eu digo: sim, eu sei que as pessoas morrem. Mas o senhor não foi lá fazer o tratamento? Eu disse: olha, ele demorou muito para procurar ajuda. A doença realmente é grave. Está no seu programa reencarnatório. Fizemos o que foi possível, mas ele vai desencarnar. Aí eu olhei para o Dr. Klaus e disse: ô Dr. Klaus, o senhor sabia que o homem ia morrer antes da gente ir? E sim, sabia. Eu fui na frente e olhei o caso. Eu disse: poxa vida, se o senhor sabia que o homem ia morrer, por que o senhor fez eu levantar 3 horas da manhã e ir daqui a Campinas? E ele me deu uma resposta inesquecível. Ele disse assim: porque nós não podemos ser indiferentes à dor alheia. Muita paz, muito obrigado.